Muito boa tarde aos amigos do Conhecer e Aprender. Mais uma vez uma honra e um prazer estar aqui com vocês, falando sobre educação, sobre carreira, sobre temas que são relevantes, não apenas para as pessoas, para os profissionais, mas também para os pais, para os alunos. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é educação tecnológica. Existe um paradigma hoje de que as crianças e os jovens que estudam, que têm robótica e programação na grade curricular, isso é coisa só para os garotos que querem ser cientistas, que querem ir para a NASA, que querem ir para o Google. E ao contrário disso, a educação tecnológica é bastante salientar para a formação, para o desenvolvimento das crianças e do jovem como um todo. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos um especialista no assunto, que é o Glauco Aguiar, que é especialista em educação tecnológica, tem bastante experiência sobre isso, e eu queria, num primeiro momento, te receber, Glauco, e te dizer boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Glauco. Obrigado, Val. Estou muito feliz de estar aqui também para a gente conversar sobre esse assunto que é extremamente importante. Educação dos nossos filhos. Né? Exatamente, muito legal. Glauco, acho que uma curiosidade que o nosso internauta, o telespectador tem, é o seguinte, a partir de que idade você pode começar a trabalhar essa questão de programação e robótica com as crianças? Olha, hoje já temos ferramentas de programação, de codificação para crianças até de 2 anos de idade. 3 anos de idade. Eu ainda nunca trabalhei com essa faixa etária, mas eu já tive experiências bem interessantes a partir dos 6, 7 anos de idade. E isso é uma surpresa para muita gente, né? Porque acha que é tão cedo para trabalhar isso, mas a criança, quanto mais nova, ela tem ainda a facilidade de criatividade, né, que a gente vai perdendo com o tempo. E com isso certeza. ajuda muito nesse tipo de ensino. E Glauco, como foi que você começou a se interessar por isso? Como foi que isso despertou em você? Quando é que você começou a mexer com isso daí? Longa história, né? Quando eu era criança, eu tive um irmão mais novo do que eu, né? E aí, quando ele nasceu, eu tinha uns 5 anos. E ele quebrava todos os meus brinquedos. E eu tinha que consertar e alguns não davam para consertar. E aí eu tinha que montar novas coisas com isso. Então eu acabava criando novas coisas com aqueles motorzinhos, com aquela eletrônica e tudo mais. Reaproveitava e fazia novas criações, digamos assim. Exatamente. E como é que foi sua formação, Glauco? O que você estudou para virar hoje especialista em educação tecnológica? Uma coisa que eu luto bastante, né? Eu sou técnico em eletrônica, sou graduado em telecomunicações, sou pós-graduado em gerenciamento de projetos, mas nada disso a gente aprendeu na escola. Né? Na verdade, a gente aprende muito, eu pelo menos aprendi muito em sala de aula. Então, vendo como é a nossa educação, como a gente educa tanto no ensino técnico, quanto na graduação, quanto na escola mesmo, a gente percebe que tem alguma coisa que não está funcionando. Né? A gente percebe isso nos resultados que a gente tem nos índices do nosso país. E aí eu sempre inquieto, sempre tentando fazer alguma coisa diferente, percebi que se a gente coloca mais prática, e a gente tem ferramentas fenomenais para isso hoje, como criação de aplicativo, a própria robótica, que é bem interessante também. Isso faz com que os jovens não percebam que estão estudando. Eles se interessem e queiram aprender cada vez mais. Vira meio que uma brincadeira, Glauco. Eu diria que se aprende brincando e é muito mais interessante você aprender quando você tem vontade. Sem dúvida. A sala regular, como a gente está acostumada, ela está com os dias contados, isso é fato. Sem dúvida. Então, ela precisa se reformular e não necessariamente só com tecnologias, né? Também tem atividades lúdicas que fazem isso muito bem. Você falou sobre o futuro da educação. Você acha que, de repente, esse modelo tradicional ainda tem muito para melhorar? Você acha que dá para a gente aproveitar? Como é que se enxerga esse modelo educacional tradicional hoje? Se a gente chegasse no século XV e falasse 80% da população mundial vai saber ler, as pessoas iam rir da gente. Exato. Né? E a gente mantém o mesmo padrão de educação do século XV. Então, hoje tem ferramentas, principalmente de personalização da educação. A educação comum, o professor ele dá um conteúdo igual para todos os alunos e cada aluno absorve de uma forma diferente. Entendi. E com tecnologias, hoje a gente consegue personalizar, a gente consegue, antes da aula, por exemplo, fazer com que o aluno assista em casa um vídeo sobre aquele assunto. Então a gente consegue, às vezes,
tornar mais igualitária aquela absorção de conhecimento, que não é. Não é o caso. Igual na sala de aula Sem padrão. dúvida. Glauco, a gente tem um vídeo muitíssimo interessante, que é um braço de robótico ali, mexendo com um cubo mágico, né? Isso. Vamos dar uma assistida nesse vídeo e depois a gente comenta. Tá ok. Bem, vamos testar nosso resolvedor de cubo mágico. Embaralhado. Inserir. Que bacana, hein, Glauco, isso daí. Me explica um pouquinho sobre isso, o que esse robô estava fazendo? Esse é um robô Lego, né, de peças de montar, que a gente montou lá na época da FUCAP, os meus alunos montaram, e alguns acham isso incrível. Nossa, um robô que resolve o cubo mágico. Eu confesso a vocês que eu não resolvo cubo mágico e tem muita gente que quebra a cabeça para resolver. Mas, assim, se aprende tanta coisa no meio desse processo. Esse é um algoritmo, né, um programa que está por detrás ali, que ele já é antigo, é um algoritmo de 1979, mas que ajudou a gente a fazer esse robô. E é legal que os alunos aprenderam ali sobre persistência, por exemplo. O primeiro, o segundo, o terceiro que eles montaram não funcionou. Pô. Sem dúvida. Então, tem muita coisa por detrás ali. Mas, basicamente, ele faz a leitura, né, via sensor de cor e faz o cálculo de ter um padrão ali de cores e faz a combinação. E faz a combinação, né, muito legal. Das N inimagináveis, né? Legal. Glauco, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta falando um pouquinho mais sobre educação tecnológica. Esperem a gente aí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é Educação Tecnológica. Você que nos acompanha pelo canal 44 ou pela nossa página no Facebook, por favor, deixe a sua pergunta que a gente no terceiro bloco vai responder aqui com o Glauco. Glauco, a gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão da mudança da escola tradicional, que precisa, sobre o paradigma que existe, que as crianças que vão se interessar por robótica são aquelas que só aquelas que querem ir para a NASA ou querem ir para o Google, e não é nada disso, né? Tem algumas imagens aqui, Glauco, que eu queria que você comentasse e se aproveita e vai me falando um pouquinho mais sobre como é que funciona essa questão da educação tecnológica. Legal. Essa primeira imagem que a gente tem foi a última Campus Party que eu levei um workshop de robótica. O que é o Campus Party? Campus Party é o maior evento de tecnologia do mundo. Então, a gente tem aqui versões em Recife, Minas, São Paulo, aqui no Brasil. E a gente reúne tudo que é de vanguarda de tecnologia e leva para esse local. Então, lá, os alunos puderam montar do zero o seu primeiro braço robótico. Então, eles receberam um kit e instruções para programar e montar um braço robótico. E alunos que não sabiam nada, Glauco? Exatamente. Tem alunos que já são da área de TI ou engenharia, mas tinha muito aluno que não tinha... Nenhuma estava no ensino médio, né? Tem alunos que têm formações bem diferentes porque percebem que isso é uma instrução para o futuro, é uma instrução necessária atualmente. Perfeito, perfeito. Essa foto aqui é uma foto da gente em Brasília. A gente foi representar o Amazonas, um dos times do Amazonas representando aqui lá em Brasília esse ano, e nesse exato momento a gente acabou de ganhar um notebook lá como prêmio lá na competição de robótica. É legal falar de robótica e não falar sobre robôs só, porque isso muda muito a vida das pessoas que se envolvem, né? Entendi. Costuma dizer que são robôs que moldam pessoas e não o contrário. Sem dúvida. E Glauco, uma curiosidade que eu imagino que o internauta e o telespectador tem é que a questão da robótica, da programação, ela não desenvolve só essas habilidades tecnológicas, né? Ela pode desenvolver outras habilidades, outras competências. Eu queria que você comentasse isso para a gente, por favor. Perfeito. Isso é muito importante, né? As pessoas ficam perguntando, mas eu quero ser médico, meu filho quer ser arqueólogo, por que ele vai estudar programação?
aí a gente para e vê, o mundo hoje ele é globalizado. Então, se lá na China todo mundo está fazendo de uma forma muito mais rápida, muito melhor, e usa-se tecnologia para isso, usa robô para isso, a gente tem que usar. Sem dúvida. Não tem jeito. Então, infelizmente, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, os alunos que acabam trabalhando com esse tipo de robótica educacional, por exemplo, eles começam a ter percepção melhor do mundo. Eles percebem que eles podem fazer diferença em alguma coisa no mundo. Eles aprendem a pesquisar, eles aprendem a ter uma lógica matemática melhorada. Melhor. E, claro, vem a programação, vem a mecânica e tudo mais, a matemática que é fundamental, mas eu já vi, e eu acho isso muito interessante, eu já trabalhei, inclusive, educação ambiental com robótica. Que legal. Eu já vi professores trabalhando em biologia, robótica, arte, robótica. Por que trazer isso tudo para a robótica? Porque o aluno ele passa a ser protagonista, ele monta o próprio robô, ele faz as coisas acontecerem. E aí a imaginação deles leva bem mais longe do que só seguir aquelas regras de como fazer. Sem dúvida, o que fazer. sem dúvida. Essa outra foto aqui, Glauco. Essa foto foi tirada esse ano. A gente estava numa reunião entre alunos de um projeto que eu tenho com escolas públicas e dos meus ex-alunos lá na FUCAP, e eles estavam trocando experiências. Olha que legal. O pessoal que é geralmente de exatas, né, tem essa dificuldade de conversa, de ter grupos e tudo mais. E eles, apesar de terem faixas etárias diferentes, de níveis sociais diferentes, estavam lá trocando informações porque eles tinham uma coisa em comum, que era a robótica. Sem dúvida. E, Glauco, essa foto especificamente, ela me chamou muito a atenção, né? E quem está nos assistindo imagina, bom, robótica, tecnologia, é só o pessoal ali nas máquinas, é só ali no computador, no laptop. Essa foto, o que isso tem a ver com robótica e programação, hein, Glauco? Eu costumo dizer que a robótica é sobre humanos, não é sobre robôs. Esses aqui são alunos desse projeto que eu comentei, que é um projeto onde a gente ministra aulas de robótica para crianças do ensino público, de forma gratuita. E assim, o desenvolvimento pessoal deles é incrível. É uma coisa, se você para conversar com uma criança dessa de 9 anos, aí você fica, caramba, é sério mesmo? Tem uma ali que é ativista e tudo mais. Essa foto especificamente foi de um projeto que a gente fez no Museu da Amazônia. Né? As crianças são apaixonadas pelo Museu da Amazônia e elas queriam que mais pessoas no mundo conhecessem essa obra de arte que a gente tem aqui. Então a gente estava fazendo um projeto e essa foto aí foi tirada com um drone, né? E eles formaram um coração. Tinha todo um significado para eles, porque a gente costuma dizer que em robótica a gente não faz nada sozinho. Sem dúvida. E eu falei, esse coração não dá para fazer sozinho. Sem e dúvida. aí Legal. ficou essa foto linda aí. Glauco, nós vamos ter um pequeno intervalo, nós temos o guia de profissões hoje, que nós vamos falar sobre pós-graduação em psicologia e a gente volta já já com o Glauco Aguiar. Os cursos de psicologia, eles são uma oportunidade para o aluno continuar seus estudos na área da psicologia após a graduação. A ideia é dar ao aluno a oportunidade de fomentar seus estudos em algumas áreas específicas, como psicologia hospitalar, como a área organizacional e como a área clínica, no caso, terapia cognitiva comportamental. No caso da psicologia hospitalar, a ideia é nós fomentarmos o desenvolvimento de profissionais que queiram trabalhar no campo da saúde, seja numa unidade de saúde geral, seja no campo hospitalar, seja atuando em projetos que estejam vinculados à ideia de saúde. Ou seja, a ideia é ampliar essa capacitação para esse profissional, ofertando a ele não somente as discussões no campo teórico-prático, mas também orientando sobre as instituições, sobre os programas, sobre as unidades, sobre as políticas públicas voltadas e que estão contempladas nessa formação tão específica e tão necessitada aqui no estado do Amazonas. No caso da psicologia organizacional, a ideia é nós propormos ao nosso aluno o desenvolvimento de habilidades e competências que são utilizadas no campo da instituição, no caso das organizações. A ideia é nós desenvolvermos um conjunto de habilidades e competências que ele possa aplicar junto ao mercado de trabalho, sobretudo no nosso polo industrial de Manaus. O caso da nossa terapia cognitiva comportamental é um dos cursos mais antigos que a gente tem na pós-graduação. E a ideia desse curso é poder fomentar aos alunos a oportunidade de poder desenvolver
Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é Educação Tecnológica e nós estamos aqui com Glauco Aguiar, que é um especialista nesse assunto. Glauco, para começar esse bloco, eu queria que você resumisse para aqueles pais que têm dúvidas sobre a importância de colocar o garoto numa aula de robótica, num curso de robótica, quais são os principais benefícios, Glauco, que a gente pode atribuir a um curso de robótica, de programação? Sem dúvida, bem legal a pergunta. Então, os alunos, além da matemática, né, que é necessária para resolver certos problemas, eles aprendem como resolver problemas usando tecnologia. Isso é fundamental. Então, eles acabam aprendendo conceitos de física, que talvez eles só vão aprender mais tarde. Eles acabam também tomando responsabilidade, porque tem que ter responsabilidade sobre aquele robô que ele montou, sobre as coisas que ele vai fazer. Eu já vi alunos desenvolvendo parte comportamental por conta disso e também... Trabalho em equipe, por exemplo? O trabalho em equipe é fundamental. Como é multidisciplinar, você tem ali design, mecânica, eletrônica, programação, tudo envolvido, você não consegue fazer nada disso sozinho. Então as crianças, elas acabam aprendendo a como trabalhar em equipe, que é fundamental para o mercado de trabalho. O relatório do Fórum Econômico Mundial, ele fala que existem algumas habilidades e competências que são imprescindíveis para o profissional do século XXI. E aí a gente está falando de criatividade, de resolução de problemas complexos. Está tudo aí, né, Glauco? Está tudo aí. Tudo junto. De robótica. Bem bacana. Glauco, tem algumas perguntas aqui no Facebook. Será que a gente pode respondê-las agora? Vamos sim. Vamos lá. Olha só, a Isabelle Lima, ela está dizendo o seguinte, que ela teve aulas de robótica, ela achava bem legal. Nós montávamos um robô e programávamos no sistema NXT. Daí ele obedecia aos nossos comandos, era divertido, mas era um pouco difícil. Tudo que tinha que ser feito de uma forma muito exata. Eu confesso que preferia fazer os relatórios da aula porque não levava muito jeito. É para qualquer pessoa, né? É só uma questão de querer, né? Talvez a forma que ela viu robótica, talvez tenha sido com um guia que deveria montar um robô específico, um protocolo, faria uma né? coisa específica. Esse modelo fechado, ele acaba limitando muito o aluno, né? Eu gosto muito quando a gente ensina como fazer algo e deixa o aluno livre. O retorno é fantástico. Geralmente você tem material para algumas aulas depois daquilo. Muito então bacana. esse retorno é legal. Mas sim, eu acredito que é para todo mundo, sim. Que legal, muito bom. Olha só, o Tiago Muniz, ele diz o seguinte, nunca tive aula de eletrônica também, queria saber um pouco mais sobre como foi a experiência com educação ambiental e tecnologia e como essa interdisciplinaridade cativa os alunos. A gente vive atualmente uma sociedade extremamente tecnológica, praticamente todo mundo, a todo momento, está olhando para o smartphone, né? E eu costumo brincar com meus alunos, falar, vocês não podem ser escravos da tecnologia, vocês precisam criar tecnologia com consciência que vocês têm. Por exemplo, você tem um projeto ambiental, já que as pessoas gostam tanto de tecnologia, vamos usar a tecnologia para isso. Então, isso torna extremamente mais agradável por conta das crianças desenvolverem isso até por conta própria. Você só dá o start inicial e elas vão muito longe, né? Vão caminhando sozinhas. Né? Exatamente, graças àquele chamativo que é a tecnologia. E tem a questão da independência também, da autonomia, né? De você deixá-los à vontade para construir, imaginar, conceber os projetos, né? Sim, nós professores não somos mais protagonistas do ensino, né? Nós somos parceiros. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Olha só, o Mauro Júnior, ele diz, nunca tive aula de robótica, por isso queria saber quais serão os principais desafios para a inclusão dessa disciplina no ensino médio. Como ensino regular, a gente ainda tem toda a questão da grade burocrática do MEC, né? Do nosso MEC. Mas se vocês procurarem no Google agora, lá no site do MEC, vamos botar no Google mesmo, tecnologias educacionais do MEC, robótica está lá, já é algo aceito, já não é algo assim que é coisa de outro mundo, já está lá na cartilha do MEC. Mas ainda virar algo do ensino regular, eu acho que a gente precisa... Está um pouco longe, né? Está um pouco longe, infelizmente. Mas hoje o que acontece em algumas escolas, e a gente também luta com projetos para isso, que a gente tenha como ensino extraclasse. Extracurricular. Extracurricular, exatamente. Entendi. O Cláudio de Paula, ele diz o seguinte, existe algum projeto para implantação de palestras e mini-cursos sobre tecnologia e robótica na rede pública? Legal. A gente tem um projeto que está em andamento aqui na cidade,
A gente está tentando fazer parcerias para que mais alunos tenham acesso. A gente já fez alguns projetos desse no passado, né, no ano passado, e é fantástico, porque você dá aula para um aluno, mas você não sabe que talvez você esteja modificando a família dele inteira, porque a família dele inteira começa a perceber que esse mundo existe, que dá para ganhar dinheiro com tecnologia, dá para resolver problemas sociais com tecnologia. Então, temos projetos para isso sim, e todos esses projetos que eu vejo pelo país que levam educação tecnológica como forma de inclusão são fundamentais. Entendi, perfeito. Glaucola, nós estamos chegando ao final do programa. Queria te agradecer muito mesmo, foi muito rápido, né? Esse assunto rende muito, eu acho que é de interesse dos pais, dos filhos, de educadores, de escolas. Então eu queria deixar esse espaço para você deixar suas considerações finais aqui no programa. Legal. Aos pais que estão assistindo, né? Peço que pesquisem um pouquinho para ver, para acreditar, né, que seu filho é capaz de fazer coisas incríveis. Uma coisa que eu acho bem interessante é que a gente encontra talentos, né, onde a gente imagina não encontrar. Aqui na cidade mesmo eu canso de ouvir, a gente tem que ir atrás de um profissional de São Paulo, de Curitiba para resolver esse problema. Sendo que aqui no quintal a gente tem um monte de gente que é fantástica. E só falta, às vezes, um empurrãozinho como esse aí, estudar robótica, programação. Sem dúvida. Glauco, muitíssimo obrigado. Foi realmente um prazer ter aqui com você, tê-lo conosco. A gente sabe que muitos pais têm esse estigma, esse paradigma, e eu acho que isso foi desfeito hoje. Foi muito legal o programa, muito obrigado. O Conhecer e Aprender, a partir de segunda-feira, tem uma nova apresentadora, que é a Isabelle. Ela vai estar aqui conosco todas as segundas. Eu continuo às quartas e a gente vai levando o conhecer e levando conhecimento, informação para você que gosta dessa área da educação, da carreira. Então, Conhecer e Aprender de hoje fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Até mais.